Olá, pessoal. Sou a professora Marta Pugas e nós vamos para a nossa aula número 2 sobre farmacobotânica e classificação. O reino plantae. As plantas ocupam grande área nos continentes e influenciam as condições ambientais e climáticas, além de servir de alimento, medicamento e abrigo para uma série de seres vivos. Nós estamos vendo isso, né, nessas condições ambientais e climáticas que está acontecendo hoje no nosso dia a dia, né? Estamos vivendo dias muito mais quentes do que normalmente nós viveríamos. Estamos vendo ali, né, a queimada da Amazônia, a queimada das nossas matas e até está, né, a poeira que vem de lá, mesmo aqui em São Paulo, nós sentimos. E estamos vendo, né, os animais, né, sofrendo por causa dessas queimadas. Então, ela é um bioma, forma um bioma, né, natural, onde não é só as plantas que estão ali. Nós temos animais, os fungos, as bactérias, tudo que fazem parte daquele ambiente. Além disso, né, é utilizado para medicamento, que a gente viu na aula passada, e abriga uma série de seres vivos. Muitas evidências indicam que os primeiros organismos a colonizar a Terra firme foram as algas semelhantes às algas verdes atuais, né? Por serem autossuficientes, que são autótrofas. O que é uma autótrofa? Que realiza a sua nutrição por meio da fotossíntese, então não precisa de nada, né? Ela se alimenta sozinha. Dessa forma, conquistaram rapidamente todo o território, uma vez que não possuíam predadores. Evoluíram desenvolvendo raízes, caules e folhas e diversificaram nas diferentes espécies conhecidas atualmente. Então, as plantas, elas foram originadas, essas primeiras algas, né, que são as algas verdes, também chamadas de algas azuis também. E essas algas, por elas serem, né, por elas realizarem fotossíntese, elas conseguiram, né, pegar uma grande quantidade do território, desde que tivesse água, perfeito? As raízes permitiram a fixação da planta no solo, e aí não era necessário mais estar dentro da água, mas poder puxar a água deste solo, né? E a absorção de água e nutrientes. O caule dá suporte às folhas, que captam energia luminosa, e a converte em energia química na produção de matéria orgânica, no processo chamado de fotossíntese. Então, teve a evolução da alga, e dessa evolução nós já temos, né, o caule, a raiz, né, as folhas, que vão gerando plantas mais complexas que nós temos hoje. A conquista do ambiente seco pelas plantas permitiu que muitos animais deixassem a água para viver nesse novo ambiente. Acredita-se que os primeiros animais eram artrópodes primitivos, ancestrais dos insetos e dos aracnídeos. Um insetinho, né? Então, você tem aqui as raízes que fixam, né, para que você tenha um caule bem longo e largo e vai conseguir absorver a umidade do solo. E você tem o caule, que é essa região central, aonde está presa as folhas, e é nas folhas que irá receber a luminosidade solar para poder fazer a reação de fotossíntese. As plantas, as cianobactérias, que são as algas azuis, e as algas desempenham um papel importante na composição da atmosfera terrestre, pois liberam, por meio de fotossíntese, o gás oxigênio, que possui vital importância para a sobrevivência de milhares de animais. Então, as cianobactérias, que são algas azuis, né, as algas no geral, e as cianobactérias e as plantas são elas que produzem, né, a fotossíntese, produzem o gás oxigênio, que mantém a vida no planeta inteiro, perfeito? Tanto que o pessoal fala, o coração do mundo é a Amazônia. A Amazônia não, o coração do mundo são essas algas azuis que estão em alto mar, e elas sim fazem essa troca rápida, né, de gás carbônico por oxigênio. Então, esse é o pulmão do mundo, mas não estou dizendo que a Amazônia não é de extrema importância, senão para essa troca de oxigênio, mas pela quantidade de
de bioma, né, que nós temos ali, a quantidade de animais que nós temos ali. A evolução vegetal. Então, na verdade, tudo aconteceu quando começou a vida na Terra. Começou com o reino Monera, que eram as bactérias, né? Da onde surgiu essas bactérias? Dizem que quando os vulcões entraram em erupção e os meteoritos chegaram à Terra, esses meteoritos, né, provavelmente trouxeram algumas bactérias incrustadas nele, ou estava no fundo da Terra essa bactéria, e na hora que o vulcão entrou em erupção, essas bactérias chegaram à nossa superfície. E aí foi tendo uma evolução dessas bactérias, né? Nós tivemos algas roxas, algas pardas, que essas algas aqui não fazem a fotossíntese, até chegarem nas algas verdes. Perfeito? A partir dessas algas verdes, ou dessas cianobactérias, porque tem uma bactéria, né, que vive no mar, mas cianobactérias porque ela é meio azulada. E a partir dessas algas verdes, nós tivemos a evolução vegetal, a evolução das plantas, né? Que aí vem os musgos, as angiospermas, as gimnospermas e por aí vai. Do outro lado, nós tivemos, né, a evolução dos fungos e a evolução dos animais, que começou com protozoários, protozoário flagelado, ciliado, né, vindo por molusco, crustáceo, até chegar nos mamíferos, que é o mais complexo dos animais. Mas nós vamos trabalhar só nesse pedacinho aqui, ó, algas verdes e o nosso reino Plantae, que está aqui desse lado. Mas tudo surgiu do reino Monera e dessas bactérias. Classificação do reino, né? Como é que a gente classifica os seres vivos? A gente já viu na aula passada que essa classificação ela vem por semelhanças. E a partir dessas semelhanças que eles classificavam em é de comer, não é de comer e passa mal, aqui eles vão classificar de maneira mais específica, né? Então, a ciência que trata da classificação dos seres vivos é a sistemática ou taxonoma, ou taxonomia. Com base em suas semelhanças, os principais grupos de plantas são briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Esses grupos são relacionados à evolução das plantas, nas mais diversas condições ambientais e tipos de interações com outros seres vivos. Dessa forma, os principais critérios de classificação: existência de vasos condutores de seiva, presença de órgãos vegetais, que são flores, frutos e sementes. Então, para classificar o reino Plantae, houve essa separação. Então, nós vamos desde a mais simples, que não tem nem meio circulatório, perfeito, até a mais evoluída, que é a angiosperma, onde você tem a presença da flor, do fruto, da semente. Perfeito? Então, nós vamos fazer essa, é como se fosse uma viagem no meio, né, desse reino Plantae. Então, ele está dividido aqui, a evolução dos vegetais, perfeito? Aqui nós temos a evolução pelas eras, né? Então, paleozoica, mesozoica e cenozoico, aqui em relação a anos passados. Então, nós temos 100 milhões de anos, 200 milhões de anos, 300 milhões de anos e por aí vai. E aí nós temos aqui a origem das plantas e as primeiras algas verdes. Aquelas cianobactérias, né? Aquela reino Monera. Aí vem as primeiras algas verdes, depois ela se evolui de alga para um lugar que é um pouco mais seco, que viram as briófitas, que são os musguinhos. São as primeiras plantas vasculares, são as pteridófitas, né? Que tem um modo de passagem dessa circulação. Depois vem plantas com semente, que são as gimnospermas. E depois as plantas com flor, fruto e semente, que são as angiospermas. E houve uma evolução, uma adaptação a esse ambiente terrestre. Então, quanto mais evoluída, mais adaptável a um ambiente longe da água, vamos dizer assim. Então, vamos começar a nossa classificação pelas briófitas, que são o mais simples que tem após aqueles fungos, né? Após as bactérias azuis, né? As algas azuis.
As briófitas, do grupo Brion, que é musgo, e Phyton, que é planta, são plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Por quê? Porque ela não tem vascularização, né? Não tem como passar o material de um lado para o outro. O corpo do musgo é formado basicamente de 3 partes estruturais. Os rizoides, que são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorve água e os sais minerais disponíveis no ambiente. Então é como se fosse uma raiz, mas uma raiz bem fininha, por isso que a gente nem chama de raiz, é rizoide mesmo. Tá? Então é uma fixação bem leve, tanto que você passa a mão e rapidamente o musgo sai na sua mão. Cauloides, que são pequenas hastes de onde parte os filóides. Então, cauloide é uma parte mais, vamos dizer assim, mais concentrada, mais densa, mais durinha, onde você vai ter esses filóides, né, que são as primeiras, aquelas folhinhas bem pequenininhas que você vê no musgo. E os filóides, que é a estrutura clorofilada e capaz de fazer fotossíntese, né? Então, você tem aqui essas hastes, não é, que sobem. E você vai ter a cápsula, a coifa e os esporos. A cápsula, a coifa e os esporos estão ligados à parte reprodutiva das briófitas. Mas, basicamente, as briófitas são feitas de rizoide, que é para fixar no ambiente, o cauloide, que é tipo um caule, só que ele é bem pequenininho, né? Ele é a parte mais endurecida, e os filóides, que são essas folhinhas pequenininhas. Uma briófita, um musgo, né? Ele só vai ter, né, essas hastes maiores quando ele está em momento de reprodução. Devido à ausência de vasos condutores de nutrientes, porque ela é avascularizada, ela não tem esses vasos condutores, a água absorvida do ambiente é transportada nessa planta de célula para célula, ao longo do corpo vegetal. Esse tipo de transporte é relativamente lento e limita o desenvolvimento da planta em grande porte. Então, é por isso que ela não consegue desenvolver um tamanho muito grande, porque a ponta não conseguiria receber a água e os nutrientes retirados do ambiente. Assim, as briófitas sempre serão pequenas e baixas. Então, como é que acontece a passagem da água, né? Ela é passada de célula a célula, não é, por osmose. Então, digamos que entre uma célula e outra você tem uma membrana semipermeável, e toda célula é semipermeável à água, a água consegue passar livremente, sem gasto de energia, e ela vai passando. Tem uma célula aqui, outra célula aqui do lado, outra célula grudadinha aqui, e ela vai caminhando. Conforme a primeira célula, a célula que está mais próxima do solo, vai recebendo mais água, ela vai empurrando essa água para cima. E ela vai passando de célula a célula até chegar lá na pontinha da folhinha do musgo. Tá? Então, ela não tem vascularização. Essa água vai passando de célula a célula. Mas é um processo um pouco lento, por isso que a planta não consegue desenvolver uma altura muito grande. As briófitas são classificadas em musgos e hepáticas, são os principais representantes das briófitas. O nome hepática vem do grego hepatos, que significa fígado mesmo, né? Do mesmo, doença hepática. Ué, mas a planta chama hepática? Chama. Por quê? Porque essas plantas, assim, chamadas porque o corpo delas parece o formato de um fígado. Vocês vejam aqui, ó, essa aqui é uma hepática, essa que eu estou passando o cursor. Olha o formato da folhinha dela, tem 2 lados, normalmente um lado maior e um lado menor, que compararam na época que foram descrever com o fígado, né, que tem um lado maior e um lado menor. Então, ficou a planta hepática. Os musgos são plantas eretas, aí ele é mais compridinho. As hepáticas crescem deitadas no solo, bem rente ao solo. Os musgos são um pouquinho maiores. Algumas briófitas vivem em água doce, mas não se conhece nenhuma espécie marinha. Então, todas elas estão em água doce. E, geralmente, elas estão num ambiente bem úmido. Quando é que cria musgo, né? É porque naquela pedra fica passando água toda hora e vai criando musgo. Perfeito? Reprodução das briófitas. Nas briófitas, os gametófitos, que é os gametas femininos e masculinos, né? Em geral, têm sexos separados. Em certas épocas, os gametófitos produzem uma pequena estrutura, geralmente na região apical. Essa pequena estrutura são esses filóides, tá? São exatamente essas hastes que estão acontecendo aqui. Entre os filóides
a crescimento dessas hastes. Então, os gametófitos produzem uma pequena estrutura, geralmente na região apical, onde terminam os filóides. Ali, os gametas são produzidos. Os gametófitos masculinos produzem gametas móveis com flagelos, os anterozoides. Já os gametófitos femininos produzem gametas imóveis, chamados de oosfera. Esse nome vai ser repetir por todas as plantas, tá? Então, ele é o anterozoide masculino e a oosfera feminina. Uma vez produzido na planta masculina, os anterozoides podem ser levados até uma planta feminina com pingos de água na chuva, né? Caem e respingam, perfeito? Então, eu tenho aqui os meus filóides, vai criar essas hastes. No final da haste, eu vou ter essa estrutura chamada cápsula. E dentro dessa cápsula eu tenho a coifa, que é essa parte que parece uma florzinha, tá? E dentro dessa coifa o que eu tenho? Os esporos. Então, os esporos caem e são levados para a parte feminina da planta. Onde está essa parte feminina da planta? Né? Eles têm sexos separados. Tem outra planta em que possui a parte feminina, para que possa encontrar a oosfera. Então, o que acontece aqui pelo ciclo, né, das briófitas? Então, você tem os esporófitos, que são em a cápsula, onde vai ter a parte masculina, e os gametófitos, que é na parte feminina, que é na parte de baixo aqui. Perfeito? Então, o que acaba acontecendo? Esse esporo, né? Essa cápsula vai abrir, vai liberar esses esporos. Esses esporos, eles caem de lá de cima da haste, encontram essa parte de baixo, não é? Que é onde você tem essas folhinhas, que é a parte feminina. No momento em que ele encontra essa parte feminina, os gametófitos masculinos, eles possuem flagelos. Eles conseguem nadar, ir até a parte feminina, encontra a oosfera, e aí há a fecundação da oosfera, e aí novamente vai ter a produção de uma nova plantinha. Então, se a planta tem a haste, ela é masculina. Se a planta não tem a haste, só tem esse pedacinho menor aqui, não é? Ela é uma planta feminina. Então, é uma reprodução sexuada. Perfeito? Tem a parte masculina e a parte feminina. Então, se a planta tem a haste, perfeito? Ela é masculina. Se a planta não tem a haste, ela é feminina. Tudo bem aqui nas briófitas, pessoal? Espero que sim. Vamos falar um pouquinho das pteridófitas. As pteridófitas são as samambaias, as avencas, os xaxins e cavalinhas, são alguns dos exemplos mais conhecidos, né, nas plantas desse grupo de pteridófitas. Então, eu tenho aqui a samambaia, né? Aqui do ladinho nós temos as avencas, tá? Que ela é pequenininha, mas ela também tem essa divisão, tá? No caso, a folha da samambaia é tudo isso, e tem essa pequena divisão aqui. A folha da avenca é tudo isso, ela tem essas pequenas divisões nessas folhinhas menores. O xaxim, que está proibido de ser comercializado, porque o xaxim é a planta xaxim, né? O pessoal cortava a planta para poder utilizar ela como substrato para plantar outras plantas em casa, né? E ela está proibida hoje porque quase que nós perdemos todos os xaxins, né, do Brasil, de tanto que ela foi cortada por causa disso, né? E a cavalinha, que está aqui do lado, cada haste dessa é uma folha que tem essa subdivisão, tá? Então, as pteridófitas. A palavra pteridófita vem do grego pteridon, que significa feto, mas phyton significa planta. Por que pteridófita? Por que feto? Observe como a folha em brotamento apresenta uma forma que lembra a posição de um feto humano no útero materno. Essa aqui é uma folha em brotamento e olha aqui o feto humano, também todo enroladinho. Então, quando foram fazer a classificação, fizeram essa associação e deram o nome de pteridófita por causa disso. Acharam que parecia um feto.
As pteridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos condutores de nutrientes. Então, aqui ela tem um sistema de vasos condutores. Então, tem como ela ser mais alta, maior. Isso possibilitou um transporte mais rápido de água pelo corpo vegetal e favoreceu um surgimento de planta de porte elevado. Além disso, possibilitaram a adaptação dessas plantas a ambientes terrestres. Não é necessário que eu esteja muito próximo da água para que eu possa crescer. Agora eu já vou ter uma raiz, já tenho um sistema de vascularização para poder passar essa água, esses nutrientes. O corpo das pteridófitas possui raiz, caule e folha. O caule das atuais pteridófitas é em geral subterrâneo, com desenvolvimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como os xaxins, o caule é aéreo. Por exemplo, você olha uma samambaia, você não vê o caule dela, porque o caule dela está dentro, né, da terra ou dentro do seu vaso de planta, né? Então, em geral, cada folha dessa planta divide-se em muitas partes menores, chamadas folíolos. Então, vamos ver aqui. Eu tenho a raiz, né, que está brotando aqui. Esse rizoma é o meu caule ele corre deitado, a não ser que seja um xaxim, que aí ele é comprido. Ele corre deitado, ele fica dentro da terra. E essa parte, né, desse caule é que nascem as minhas folhas. Então, cada parte grandona dessa aqui é uma folha. E cada pedacinho dessa folha, separaçãozinha, é um folíolo. Perfeito? É um folíolo. A maioria das pteridófitas é terrestre. E como as briófitas, vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Mas não é necessário que esteja perto da água como uma briófita. Tem que ser um lugar úmido, mas não necessariamente do lado da água, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução das pteridófitas. Para descrever a reprodução nas pteridófitas, vamos tomar como exemplo uma samambaia comumente cultivada, que é a samambaia que a gente tem em casa. A samambaia é uma planta assexuada, produtora de esporos. Por isso, ela apresenta a fase chamada esporófito. Então, a samambaia, a reprodução dela é assexuada, porque ela possui esporos ou esporófito. Em certas épocas, na superfície inferior das folhas da samambaia, na parte de baixo da folha, formam-se pontinhos escuros, chamado soro. Todos vocês já viram, né? Ou pelo menos já tentaram mexer numa samambaia na parte de baixo e viram umas bolinhas pretas. O surgimento dessas bolinhas pretas, desses soros, indicam que a samambaia está em época de reprodução. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Então, em cada bolinha preta daquela tem um monte de esporo de samambaia. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem. Aquela bolinha preta se abre. Então, os esporos caem no solo úmido. Caiu os esporos. E cada esporo pode germinar e originar um protalo. O que seria um protalo? É uma plantinha em formato de coração que é gerada por causa desse esporo que caiu da bolinha, que é o soro da folha da samambaia. O protalo é uma planta sexuada, produtora de gametas, por isso ela representa a fase chamada de gametófito. Então, até esse protalo foi esporo, então assexuada. No momento em que eu tenho a produção dessa plantinha em formato de coração, essa plantinha em formato de coração, ela sim tem a parte feminina e a parte masculina. Perfeito? Então, na própria plantinha, ela vai ter na parte mais próxima aqui, né, da curvinha do coração, ela vai ter a parte feminina e um pouco mais para baixo, a parte masculina. O protalo das samambaias contém a estrutura onde se formam anterozoides, que é masculino, e osfera, que é feminino. No interior do protalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque por meio do líquido e nade em direção à osfera. Por quê? Porque ele tem um flagelo. E ele fecunda a osfera que está um pouco mais para baixo. Surge então o zigoto, que se desenvolve e forma um embrião.
Então, você tem aquela plantinha em formato de coração, um pouco mais formada ali na região da curvinha. Você tem a parte masculina e um pouco mais para baixo, desculpa, a parte feminina e um pouco mais para baixo a parte masculina, que são os anterozoides. A plantinha em si, ela é com uma quantidade, ela contém uma quantidade muito grande de líquido. O que acontece com esse anterozoide? Ele nada até a parte curvinha, onde tem a parte feminina e fecunda. Depois que ele fecundou, ele vai formar um embrião. O embrião, por sua vez, se desenvolve e forma uma nova samambaia. Ou seja, este é um novo esporófito. Quando adulta, as samambaias formam soro e inicia um novo ciclo de reprodução. Ali vai formar uma mudinha, e essa mudinha é a que tem o formato do embrião, né, do feto, toda redondinha. Por isso que ele é chamado de pteridófita. Eu acho que aqui no anterior eu tenho já, ó, o início do crescimento da minha mudinha, que vai formar essa região mais redondinha aqui, ó, báculo, folhas jovens. Isso aqui é uma muda de pteridófita, no caso aqui da minha samambaia. Perfeito? Reprodução, né? Então a gente já falou sobre das pteridófitas e aqui eu tenho um exemplo direitinho. Então eu tenho a samambaia, que tem as bolinhas pretas, que são chamadas de soros. Dentro do soro, eu tenho os esporos, certo? Quando os esporos estão maduros, esse soro, aquelas bolinhas pretas, elas se abrem. Esses esporos vão parar no solo. Cada esporo desse vai virar um prótalo, que é essa folhinha em formato de coração. Aqui eu tenho na parte de cima a parte feminina, onde eu tenho os oócitos, e aqui na parte de baixo eu tenho a parte masculina. O que acaba acontecendo? Essa parte masculina, ele acaba indo nadando até a parte feminina e formando um ovo e um zigoto. Tanto que a gente pode ver aqui na foto, ó, no desenho, que é bem na parte de cima aqui que vai formar a nova folhinha. Formou a nova folhinha, o que vai acontecer? Um broto jovem que vai virar outra samambaia. Esse broto vai crescer e vai ter o quê? Novamente outros esporos, outros soros. E aí o ciclo continua. Perfeito? Vamos falar agora das gimnospermas. As gimnospermas, do grego gimos, que é nu, e esperma, que é semente. São plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. Temperado é que você tem ambientes de frio e calor, dependendo do período do ano. Nesse grupo, inclui-se plantas como o pinheiro, sequoia e o cipreste. Aqui eu coloquei uma fotinho de cada um, né? O pinheiro, quem sabe que é bem, né, comprida, bem grandona, e tem as plantinhas lá em cima, as folhinhas lá em cima. As sequoias, que são famosas por serem enormes, e nos Estados Unidos existe um parque das sequoias, em que tem uma sequoia em que 30 pessoas, né, de mão dada dão volta na maior sequoia que existe, né, no mundo. É bem legal. Você vê que tem o tamanho do homem para o tamanho da planta. E o cipreste, gente, vocês conhecem como o pinheiro de Natal, tá? Então, ele é o cipreste. Ele é uma gimnosperma. As gimnospermas possuem raízes, caules e folhas. Possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas, chamada de estróbilos. Então, agora, além de raiz, caule e folha, eu tenho um ramo reprodutivo chamado estróbilo. Em muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e conhecidos como cones, o que lhe confere a classificação no grupo das coníferas, que na verdade é aquele pinho. O pinho é um estróbilo, digamos que seria o órgão reprodutor da planta, da gimnosperma. Então, a produção de sementes, ela se origina nos estróbilos femininos, que é o pinho.
No entanto, as gimnospermas não produzem frutos, são sementes, né? E as sementes são nuas, ou seja, que não ficam encerradas em frutos. Então, dentro dessas pinhas, né, você tem umas bolinhas e essas bolinhas é que são os estróbilos, né, feminino. Ele é o estróbilo feminino e essa semente fica aqui solta, fica ao ar, não tem nada que cubra ela, né? Então ela não fica encerrada dentro de um fruto. Reprodução das gimnospermas. Há estróbilos femininos e masculinos que podem estar presentes na mesma planta. Por exemplo, no pinheiro do Paraná, você tem, a gente fala que é pinha, uma pouco mais compridinha e um pouco mais curtinha. Então, ela tem os dois tipos de estróbilos. Ou em plantas separadas, que é na araucária. Ou ele dá a pinha curtinha ou ele dá a pinha compridinha. Então, ou pode estar na mesma planta, ou pode estar em plantas separadas. Nos estróbilos femininos, formam-se as oosferas, que são gametas femininos. E nos estróbilos masculinos, formam-se os grãos de pólen, que são os gametas masculinos. Os grãos de pólen são transportados pelo vento até o estróbilo feminino, onde irão formar um tubo polínico, onde ocorrerá a fecundação da oosfera. Então, você tem lá, a pinha feminina está de um lado, o pinha masculina está do outro, e o masculino tem a produção de pólen. Vem o vento, joga esses pólens até chegar no estróbilo feminino. Esse grão de pólen, ele vai formar o tubo polínico, porque o negócio não fica aberto, só na hora que encosta lá o pólen é que vai formar o tubo até chegar lá na noosfera. Formando o tubo, vai permitir a fecundação da oosfera que está lá no fundo. Após a fecundação, o embrião se desenvolve, ficando protegido dentro da semente, que a gente chama de fase sexuada. Por quê? Porque precisou do pólen, que é a parte masculina, a oosfera, que é a parte feminina. Ele pegou, formou o tubo polínico, chegou na oosfera, fecundou. Depois que fecundou, o embrião se desenvolve e ele fica protegido dentro da semente. Tudo bem? Aconteceu fase feminina e masculina, então fase sexuada. Quando a semente cai e encontra o solo propício ao seu desenvolvimento, ela germina. E aí dá origem a uma nova planta, chamada de fase assexuada. Então, para formar a semente, teve que ter o gameta feminino, o gameta masculino. Foi lá o poro, com o vento, foi jogado dentro do gameta feminino, que formou o tubo polínico, chegou na oosfera, fecundou, formou a semente. Essa semente não tem nada que proteja ela, perfeito? Porque ela está ali, né, junto na pinha. Quando essa semente cai na terra e está em um ambiente propício, ela forma uma nova plantinha, fase assexuada. Então, vamos ver como é que funciona. Eu tenho aqui uma árvore, não é? E eu tenho as folhas. No meio dessas folhas, eu tenho as flores masculinas e as flores femininas. A gente chama de flor, mas na verdade não é, perfeito? Que são as pinhas, né? As pinhas masculinas e as pinhas femininas. A gente pode falar que a masculina é a mais achatadinha, a menorzinha, e a feminina é a mais comprida. O que acaba acontecendo no cone masculino, né, ou na pinha masculina, você tem uns sacos polínicos onde vai formar o pólen, perfeito? No cone feminino ou na pinha feminina, você tem lá no fundo a oosfera, perfeito? O que acaba acontecendo? O grão de pólen vem com o vento, encontra a pinha feminina, ele entra nesses buraquinhos formando, né, o tubo polínico. Ó, ele penetra, forma o tubo polínico e poliniza. Formou o quê? Né? Ele fecundou o óvulo, a oosfera. Formou um zigoto fecundado, que vai se transformar em uma semente. Então, esse óvulo vai se transformar em uma semente. Perfeito? Essa semente está onde? Está lá na pinha. Na pinha onde? Feminina, que foi ela que se desenvolveu. O óvulo acabou virando uma semente.
Quando essa semente cai na terra, ela vai e for um ambiente legal para ela se reproduzir, ela forma uma outra plantinha. E aí vai um novo ciclo. Pode ser que ela tenha a parte feminina e masculina na mesma planta, ou pode ser que tenha árvores separadas. Essa árvore é feminina, essa árvore é masculina. E chegamos às angiospermas. As angiospermas são plantas que se caracterizam por apresentar flor e fruto. Esse grupo vegetal é o que maior apresenta a diversidade nas espécies, sendo estimado em um total de mais de 450 mil espécies diferentes. Então, a angiosperma é todo que tem flor e fruto, perfeito? Entre exemplos das angiospermas, podemos citar a roseira, que vocês sabem, né, que está rosa, a mangueira, o arrozeiro, o feijoeiro, os lírios, as orquídeas, o coqueiro e muitas outras. Então, fala, professora, feijão tem flor? Sim, eu coloquei para vocês aqui, olha a flor do feijão. Que bonito, né? Uma florzinha branca, pequenininha, que está formando, ó, o feijão, né? Aqui nós temos a flor do arroz, são as flores amarelinhas, e ela que vai formar um grãozinho de arroz. E a flor da manga, são florzinhas também bem pequenininhas, amarelo com laranja, muito bonitinha elas, tá? Então, formando flor e fruto é angiosperma. Vamos falar sobre a reprodução das angiospermas. As angiospermas são plantas vasculares que apresentam vasos condutores, com sementes que apresentam uma característica mais marcante, que é a presença de flores e frutos. E normalmente essa semente está dentro do fruto. O termo angiosperma vem do grego angeion, que significa urna, e esperma significa semente. Então, semente dentro da urna, semente dentro do fruto. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário das flores após o processo de fecundação. Então, a flor é o sistema reprodutor da planta. Eles são importantes para o processo desse grupo de planta, uma vez que atuam protegendo a semente e auxiliam na dispersão dessas estruturas. As flores estão relacionadas com o processo de polinização. Flores vistosas que liberam odores são essenciais para a atração dos polinizadores. Quem são polinizadores, né? São abelhas, são mosquitinhos, são todos esses insetinhos que passam pela flor e levam, né, esse pólen grudadinho nele até a próxima flor. Então, ele vai de flor em flor e vai polinizando, né, aquela espécie. Continuando sobre a reprodução das angiospermas. As flores são órgãos especializados na reprodução. Nelas são produzidos os gametas, masculinos e femininos. Professor, em toda a flor tem o masculino e o feminino? Sim. E é o local onde ocorre a fecundação e a formação do semente e do fruto. No interior das anteras, que é o órgão reprodutor masculino, que é a uma hastezinha, já vou mostrar para vocês a foto, formam-se os grãos de pólen que contêm os gametas masculinos. Eles são transportados pelos ventos, pelos insetos, que são os polinizadores, até a abertura do órgão reprodutor feminino, que é o estigma, que está bem no meio da flor. Além dos gametas masculinos, o pólen apresenta uma célula responsável por originar o tubo polínico, que leva o gameta masculino até o gameta feminino no ovário, onde ocorre a fecundação. De novo, esse ovário não fica aberto. Na hora em que tem o contato do pólen com o ovário, aí sim forma o tubo que vai levar, não é, esse pólen até o ovário ou até a oosfera. Após fecundação, inicia-se o desenvolvimento do embrião, que fica protegido pela semente. E essa semente vai estar dentro de um fruto. Ao mesmo tempo, a partir do ovário, desenvolve-se fruto que envolve essa semente. Então, o embrião está dentro da semente e a semente dentro do fruto. Vamos falar aqui sobre essa flor. A flor é uma estrutura extremamente importante para as angiospermas, sendo essa estrutura um ramo muito modificado que cresce por tempo limitado, né? Tem períodos que a sua planta dá flor e tem períodos que ela não dá flor. Então, você tem aqui a flor, as pétalas, né? Você tem o estame, que é exatamente esse filete, que é essa haste maior, e a antera. Aqui nessas anteras é onde eu tenho o pólen.
E é aqui que está o cheiro forte, né? Então, é aqui onde tem também o néctar, que vai chamar os polinizadores. Que é a parte masculina, né? Que é a antera, onde tem o pólen. Essa parte do meio, eu tenho esse estilete e o estigma, que está bem aqui na ponta. Aqui é a entrada, né, da minha parte feminina da flor, porque no final do meu filete, né, do meu estilete, eu tenho o ovário, o óvulo, né? Então ele precisa, esse pólen precisa chegar aqui no meu estigma, descer, formar, né, exatamente o meu tubo, né, polínico e chegar até o meu óvulo. Como é que isso acontece? Professora, boa, seria mais fácil se esse filete, se essa antera estivesse acima do meu estigma, né? É um jeito que a natureza criou de também fazer uma seleção natural. Somente as plantas mais fortes é que sobrevivem. Então, por isso que é necessário do vento e os polinizadores, porque realmente a parte feminina fica mais alta do que a parte masculina. E os frutos? Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário após o processo de fecundação. Em alguns casos, outros tecidos além do ovário desenvolvem-se e formam partes carnosas. Nesse último caso, temos um fruto acessório, anteriormente chamado de pseudofruto. Então, o que nós temos aqui? Um exemplo de pseudofruto. Nós temos o fruto aqui, aqui no caso o caju, e vem a castanha do caju. A castanha é o fruto. E dentro da castanha é que você vai ter a semente. E vem o pendúculo, né? Que na verdade é o que a gente come, mas o fruto mesmo é a castanha. A castanha também a gente come, né? Aqui no morango, as sementinhas do morango é na verdade o fruto seco. E a carne vermelha do morango é um receptáculo, é a parte comestível, é o que vai segurar o fruto seco até que ele caia na terra, essas sementinhas. Perfeito? Então, a semente do morango é que é o fruto. Né? E a parte que a gente come, que a gente chama de fruta, é um receptáculo onde esse fruto está grudado. E aqui nós temos uma fruta mesmo, não é um pseudofruto, é um pêssego. Você tem a semente aqui no meio, onde você tem um endosperma, o embrião e o tegumento, que é o que vai formar a semente. Tá? E o embrião está dentro da semente. E aí vem essa parte carnuda, que vai proteger a semente, que é chamado de endocarpo, a parte que está em contato com a semente, mesocarpo, que é a parte carnuda, e o epicarpo, que é a pele do pêssego. Tá? Tudo isso aqui é produzido a partir do que? Do ovário da flor. Então, você tem a flor, depois que ela que o pólen, né, chega no óvulo, ele vai começar a se desenvolver, essa flor ela vai cair e vai formar o fruto. Então, vamos recapitular, né? Então, nós temos aqui o reino plantae. A gente começa aqui com as briófitas. Aqui nós temos outras duas classificações, que são as criptógamas, que plantas que não possuem semente nem estrutura reprodutora aparente, que estão classificadas as briófitas, que são plantas avasculares, que ela vai passando água de uma célula para célula. O transporte é por difusão, não possuem órgãos verdadeiros, né? Cai lá o poro. Depende da água para reprodução. Gametófitos dominante, que na verdade na hora que ele cai, né, o masculino e o feminino é que ele acaba se reproduzindo. Não possui semente, flor e fruto. Plantas de pequeno porte, os mungos, as hepáticas e antoceros. As pteridófitas, né, depois que teve uma evolução das briófitas, elas vieram para pteridófitas. Plantas vasculares, aqui nós temos já uma parte, né, de vascularização. Depende da água para reprodução. Esporófitos, então você tem a parte de esporo. Possui raiz, caule e folha. Não possui semente, flor e fruto. Produzem esporos, né, através dos soros. Podem ser de pequeno ou grande porte, e a samambaia e as avencas. Então, vai lá o esporo, está dentro do soro, ele abre, ele cai na terra,
E aí, com a massa, de novo, a formação da próxima, né, da próxima plantinha. Depois vêm as fanerógamas, que são as plantas que possuem semente e estrutura reprodutora aparente. Então, nós temos as gimnospermas e depois as angiospermas. As gimnospermas são plantas vasculares, possuem raiz, caule, folhas e semente nua, que é o que vem dentro aqui, né, da minha pinha. Independente da água para reprodução, nós temos esporófitos dominante, produtora de pólen, plantas de grande porte. Um exemplo é o pinheiro e a araucária. E nós temos aqui a compridinha, é a feminina, a mais gordinha, né, e pequenininha é a masculina. E as angiospermas, nós temos plantas vasculares, independente de água para reprodução, porque precisa do vento. Esporófito dominante, possuem raiz, caule, folha, semente, flores e frutos, é a mais completa. Produtora de pólen. Aí, dependendo da flor, ela pode ser monocotiledônea e dicotiledônea. A gente vai chegar nessa parte, tá? Podem ser de pequeno ou grande porte e tem plantas com flores. E a partir da flor, né, você vai ter o fruto. E para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese, porque todas essas plantas elas fazem uma respiração específica das plantas, que é a fotossíntese. Então, o processo de fotossíntese e respiração são essenciais para a sobrevivência das plantas, pois garantem o suprimento de alimento, oxigênio e energia. Fotossíntese, ela chama fotossíntese, na verdade, o nome significa fase clara. Por quê? Porque só acontece no momento em que eu tenho sol. É um processo bioquímico composto por diversas etapas e reações químicas, em que uma molécula de água e de gás carbônico origina moléculas orgânicas, né, tendo como fonte energia solar. Então, eu tenho lá gás carbônico, que está no meu ar, mais a água que vem do solo, mais a radiação solar, eu consigo juntar gás carbônico com água e transformar isso em outros componentes importantes para essa planta. Então, eu tenho aqui a folha, que é onde vai receber a luz solar, que vai absorver essa luz em formato de energia. Tem o dióxido de carbono, que também está no ambiente, e a água que vem do solo. Ele transforma tudo isso em oxigênio, que volta para o ambiente, e glicose, que vai ser utilizada pela minha planta. Os produtos primários são a sacarose e o amido, que posteriormente a planta converte em diversos tipos de substâncias que ela necessita. Parte dos produtos da fotossíntese, a planta utiliza como fonte de energia para o funcionamento de suas células. Então, aqui ela vai pegar 3 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água, mais a luz, que vai se transformar em uma molécula de ácido lático, que é C3H6O3, que é essa molécula aqui, mais 3 moléculas de oxigênio e 3 moléculas de água. Só que 2 moléculas de ácido lático se unem e formam o quê? A glicose. Então, C3H6O3, 2 delas vai virar C6H12O6, que é uma molécula de glicose. Depois, essa glicose pode ser quebrada para a planta fazer a utilização em vários locais da sua estrutura. A respiração celular. Professora, se ela faz a fotossíntese durante o dia, à noite ela faz o quê? Ela faz respiração igual nós, né? A respiração celular é chamada de fase escura. No caso, ela faz à noite. Processo bioquímico em que as moléculas orgânicas e o gás oxigênio se combinam, originando gás carbônico, água e energia. Assim, as equações gerais da respiração e fotossíntese inversa são: então, aqui na respiração, eu vou pegar aqui uma molécula de glicose, mais uma molécula de água. Dentro da minha mitocôndria, vai acontecer a reação química, que eu vou liberar uma molécula de CO2, mais uma molécula de água. E a fotossíntese, uma molécula de CO2 com água, com uma fotossíntese, vai formar glicose mais água. Na verdade, forma ácido lático, que unindo 2 moléculas de ácido lático vira a molécula de glicose mais oxigênio. Então, isso acontece durante o dia e isso acontece durante a noite.
Então, cuidando da natureza, a gente cuida da sua vida, da nossa vida. Porque sem as plantas, para poderem fazer essa transformação de gás carbônico para oxigênio, não existiria vida no planeta Terra. A gente sabe que a Amazônia não é o coração do mundo, que realmente quem faz a grande quantidade dessa fotossíntese que purifica o nosso ar são as cianobactérias que estão, né, em alto mar, mas mesmo assim elas são importantes, né, as grandes florestas são importantes para que aconteça essa troca e mantenha o nosso ar mais limpo. Então vamos cuidar da natureza. Pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham compreendido. Beijos, até a próxima.